Bom dia a todos, a todas. É um prazer. A gente está de novo aqui no segundo dia da oficina OPAE com História em Quadrinhos. E hoje a gente vai ter uma aula muito bacana sobre a criação de personagens, como é que a gente pode pensar, né, a criação de personagens para essa metodologia de ensino de HQ na sala de aula. E, e eu gostaria de lembrar a vocês que a gente vai gravar, a gente está gravando essa aula e depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Portanto, quem autoriza o uso de imagem e o uso de voz, de som, fique à vontade de abrir a câmera. E os que não autorizam, quem quer se manter é, sem a autorização, permaneça com a câmera fechada, por favor, e com o microfone também fechado. E fiquem à vontade para fazer perguntas ao longo da aula. O professor Rubens está aqui e ele vai respondendo as suas perguntas, tá bom? Então é um prazer receber de novo o professor Rubens, que é um nosso companheiro aqui da diretoria da UPAE, para mais um dia de aula brilhante, que com certeza vai nos enriquecer aqui nesse dia. É um prazer, professor Rubens, te receber aqui. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem, né? Então, hoje é uma sequência da história, dessa oficina de História em Quadrinhos, né? Para o uso na sala de aula, né? Eu gostaria, antes de continuar, né? E falar sobre criação, vamos relembrar algumas coisas que foram ditas na oficina anterior, né? Então, nós falamos dos elementos da história em quadrinhos, né? Que são importantes para que você estabeleça um trabalho bastante significativo com os seus alunos, né? Eu gostaria também de aproveitar e mencionar que ah, ah, no currículo de São Paulo, né, no Fundamental 2, as aulas de artes elas estão bem estabelecidas, mas, no entanto, as aulas do novo ensino fundamental, nós temos aí algumas novidades, né? Normalmente, porque só temos uma aula de arte no primeiro ano em São Paulo e por vezes alguns professores eles pegam, por exemplo, projeto de vida ou oratória ou arte e mídia, né? E pensando então nessas disciplinas que pertencem ao itinerário formativo, também é possível que, em algum momento, em projeto de vida, ou oratória, ou arte e mídia, ou até outras disciplinas dos itinerários, você também pode se apropriar da história em quadrinhos para o uso da sala de aula, né? Então, falamos desses elementos que são os quadros, calha ou valeta, que é esse espaço entre um quadro e outro, onomatopeia, recursos gráficos, né? Aqui eu trouxe também o exemplo de um trabalho de uma aluna, né, que foi feito, é uma aluna na escola estadual em que eu atuei há algum tempo, atuei não, atuo, né? E você percebe como o trabalho ele fica muito mais organizado a partir do momento que você se apropria dos elementos da história em quadrinhos, né? Então, havia critérios, esses critérios eram não colocar muitos quadros por página, né? Então, nós estabelecemos um limite de 5 ou 6 quadros por página. Era necessário fazer a valeta entre os quadros, utilizar balões, não poderia escrever dentro dos balões o texto em diagonal, fazendo então com que o aluno ele pensasse um texto mais enxuto na sua narrativa, no seu roteiro. Dessa forma, tivemos lá trabalhos bastante significativos com os alunos. Hoje, então, nós vamos... Não sei se mudou aqui. Nós vamos, então, falar um pouco da criação de personagens, né? Eu gosto muito de trabalhar com a estrutura do Model Sheet na elaboração do personagem, né?
eu também coloco critérios avaliativos para a criação desses personagens, fazendo com que o aluno não trabalhe mais aqueles personagens elaborados somente por linha, né? Então fica um desenho muito simples e aí nós perdemos a oportunidade de trabalhar volumes, formas orgânicas, formas geométricas, né? Então, hoje nós vamos fazer uma vivência, espero que vocês também consigam acompanhar. Será uma vivência simples, uma vivência rápida, uma vivência possível para a sala de aula, e eu tenho certeza que você também, como os alunos, conseguem desenvolver de uma maneira muito significativa e positiva a criação de personagens, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos que eu fiz durante essa semana, justamente para esta oficina hoje, né? Então fui rabiscando assim, gostaria de mostrar aqui para vocês que eu tenho um stickbook, que são aqueles livros, ele lembra muito uma agenda, né? Eu sempre compro isso no início do ano. Evidentemente que não dá para solicitar isso para os alunos, mesmo porque eles recebem no kit, nas escolas estaduais, o caderno de desenho, mas aqui eu faço algumas ilustrações de alguns projetos que eu desenvolvo e acaba no final virando também uma espécie de agenda, né? E aí eu fiz algumas ilustrações aqui nesse caderno justamente para que vocês consigam desenvolver também alguns projetos para a sua aula, um planejamento de aula, ok? Vocês estão vendo aí o slide, né? Algumas ilustrações que eu desenvolvi. Tudo isso durante a semana, pensando na aula de hoje, né? Então, vamos interromper um pouco a apresentação, porque eu acho que o mais gostoso da oficina é justamente a atividade prática, né? Então, eu vou só tirar o destaque da câmera do meu computador e ficarei um pouquinho mais agora com o celular para que vocês acompanhem agora o desenho, né? Como que eu inicio com os alunos, né? Eu posso iniciar colando folhas de papel sulfite mesmo na lousa, com fita crepe, ou às vezes eu desenho diretamente na lousa. Eu gosto de colar a folha porque eu vou fazer o desenho na dimensão que o aluno vai fazer, né? Ou no caderno de desenho, ou, ou em folhas de sulfite que você conquista para o seu aluno. A gente consegue fazer trabalhos na mesma proporção. E na lousa, o desenho ele fica muito maior. Mas quando eu faço na folha de sulfite, eu utilizo é, uma caneta hidrocor, uma caneta piloto, para que o aluno que está mais ao fundo da sala ele também consiga perceber o desenho que está sendo feito. Eu faço, então, via de regra, uma estrutura para desenhar a cabeça. Não sei se vocês conseguem perceber aí. E eu deixo a mão bem solta e faço vários traços sobrepondo, tentando elaborar uma circunferência. Por vezes ela sai mais ovalizada, não tem problema. E aí eu faço a divisão, uma linha de divisão no meio dessa circunferência. Se você conseguir fazer aí, será muito bom. E depois uma outra linha dividindo a circunferência no meio também no sentido horizontal, né? Então você vê que aqui eu estou fazendo estruturas completamente simples, capazes e fáceis do aluno repetir juntamente com você. Esse é um desenho mais dirigido, né? Já já eu vou justificar, porque alguns professores gostam muito de deixar que o aluno ele faça sua criação livre, né? Mas já já eu vou justificar que
outras possibilidades surgem a partir da estruturação do desenho, né? Bom, aqui eu vou fazer então agora um oval. Você percebe que esse oval ele está próximo da linha central vertical, um outro oval, né? Não tem problema se ele não fica exatamente no mesmo tamanho. Eu posso até brincar com um olho maior, um olho menor, né? O que dá expressão para as personagens é olho e boca. Você pode até ter um personagem sem nariz e sem orelha, né? Quando você lembra do Small, né? É, que são aqueles gimmicks que aparecem inclusive no WhatsApp, né? Que a gente coloca como resposta rápida nas mensagens, você perceberá que ele só tem olho e boca, né? E é o necessário para termos as expressões, expressão de alegria, de sorriso, gargalhada, felicidade, tristeza, enfim. Essas expressões os alunos conseguem fazer com bastante tranquilidade, né? Quando eu começo também é, pintar áreas de dentro, ele já começa a destacar uma certa volumetria. Olha, você consegue perceber que se você estiver fazendo aí, você fará com relativa facilidade essa estrutura simples, né? Quando eu penso nas personagens de Maurício de Souza, você verificará que basicamente todas as personagens de Maurício de Souza eles caem dentro de uma estrutura, né? Por isso que eu acho interessante trabalharmos as estruturas. Então, basicamente, o que que Maurício de Souza ele faz? Ele faz uma estrutura de olho que ela vai se repetir para a maioria dos personagens que ele cria. Ele tem uma estrutura de nariz, ele tem uma estrutura de boca que se repete também. E aí, quando você coloca aqui alguns elementos, como eu estou colocando aqui rapidamente, você já sabe que personagem vai sair aqui, correto? Se eu fizer um cabelinho todo enroladinho, você já sabe que vai lembrar o Cascão. Se eu fizer o cabelinho espetadinho, você sabe que vai lembrar o Cebolinha. Essas estruturas, tanto do Walt Disney como Maurício de Souza e tantos outros, né? O nosso querido Ziraldo, eu faço aqui então uma menção ao Ziraldo, né? Lamentavelmente ele partiu, né? Mas deixa um legado tão importante, né? Tão rico, uma produção tão vasta, né? Mas também o seu desenho ele é totalmente estruturado, né? Repetirei novamente a estrutura que eu iniciei. Então, fiz um oval, né? Quando eu menciono o Model Sheet, eu faço com que esse aluno ele possa desenhar duas ou três vezes essa estrutura, né? Então, somente a estrutura de cabeça inicialmente. Então, você solicita para ele, né? Olha, o seu personagem, como que ele seria alegre? Como que ele seria triste ou com raiva, né? Então, pelo menos umas duas ou três emoções você pode solicitar para o seu personagem, né? Então, quando você faz isso, você faz com que ele fixe a ideia de estruturar o desenho a partir de uma forma, né? Nesse caso aqui nós estamos trabalhando com oval, né? Eu agora posso colocar alguns incrementos como orelha. Aqui eu repeti a orelha do próprio Maurício de Souza, né? Eu posso agora começar a trabalhar pequenas formas, como, por exemplo, bochecha. Olha lá. Ao fazer essa estrutura, eu estou saindo daquela ideia muito simples só de ovais, né? Eu posso agora pensar, ao desenhar o cabelo, não desenhar com fios, mas como se o cabelo fosse uma massa, fosse um capacete.
E esse cabelo ele pode superar o limite do oval. Perceba lá, olha, como ele vai ganhando formas, como ele vai ganhando novas estruturas. Quando eu penso em bochecha, ele pode pegar bem na base do oval que serviu para que fosse feito o olho. E ali, olha, você já começa a estruturar muito bem, né? Ainda nessa ideia de model sheet, então, por exemplo, eu poderia pedir para que o aluno fizesse uma prancha de desenhos com duas ou três emoções, né? Mas será importante também solicitar para o aluno para que ele resolva como seria esse personagem numa visão de perfil, uma divisão de perfil, né? Então, eu posso colocar aqui o perfil. Repito novamente aquelas estruturas. É bom que se diga que essas estruturas, eu estou fazendo aqui bem forte para que você visualize aí na transmissão, né? Na lousa, você fará bem forte para que o aluno também visualize. Mas essas estruturas, você pode pedir para que o aluno desenhe bem suave. E se você já estiver trabalhando com a ideia de materiais adequados, né? Então, por exemplo, com lápis 2B ou 4B, que são minas de grafites para o desenho mais fracas, né? Então, depois de eu estruturar o desenho, eu posso apagar aquelas linhas e reforçá-lo novamente. Então, aqui eu posso trabalhar a ideia do nariz, a boca. Então, você perceberá que o desenho ele vai ganhando detalhes que vão enriquecendo a produção do aluno, né? Então, olha, ele só estruturou para mim e aí eu posso é, colocar aqui outros elementos, a orelha que eu trabalhei na ilustração acima, e eu já vou finalizando, olha lá. Poderia ainda trabalhar com meio perfil, que é quando ele sente um pouco mais de dificuldade. Então, rapidamente aqui, eu vou trabalhar a ideia da circunferência, ou oval, a linha central nos dois sentidos horizontal, vertical, e agora eu traço um pequeno arco de circunferência, no qual eu terei este olho próximo ao arco, este outro um pouquinho distante do arco de circunferência. Está muito rápido para vocês aí? Não sei se vocês estão acompanhando. A Tá, bola do olho. Oi? tá bom, tá bom, tá Tá bom, bom? tá ótimo o ritmo. Ah, legal. A bola do olho, então, elas ficam paralelas. Então, se eu tenho como principal elemento de emoção olho e boca, será importante, então, eu trabalhar sempre a sobrancelha, né? O nariz, então, ele vai ganhar um contorno um pouco na lateral. E eu posso trabalhar agora a boca, olha lá, acompanhando essa perspectiva. Se eu deixar assim, eu já tenho um resultado também satisfatório. Mas quando eu vou colocando para o aluno alguns outros elementos, como bochecha, orelha, eu posso aqui a bochecha desse lado, né? Eu posso trabalhar aqui, sei lá, um gorro. Os alunos gostam muito de boné, né? Poderia ser boné também. Vamos trabalhar um gorrinho que é mais simples de ser feito, né? Só que o cabelo ele ainda aparece um pouquinho, né?
por debaixo desse gorro, trabalhando as áreas de profundidade, ok? Então você vê que o desenho, a bochecha aqui, ó, a maçã do rosto, né? Vale dizer que aqui eu estou trabalhando desenho cômico, né? Se eu for trabalhar desenho de mangá ou desenho norte-americano, as estruturas da anatomia humana ajudarão bastante para a elaboração do desenho de mangá ou do desenho norte-americano, né? E aqui não teríamos tempo de fazer essa estruturação nessa oficina, né? Agora vamos tentar fazer o corpo, né? Então você viu, Model Sheet, eu trabalhei só a cabeça. Ele pode fazer estudo só de olho, estudo só de boca. Inclusive, assim, no Model Sheet, deixa eu só voltar rapidamente essa última ilustração que eu fiz. Eu posso fazer aqui estudo só de olho. Aqui ao lado, olha. Ah, eu não quero esse olho com esse oval grande, né? Eu quero fazer só bolinha. Vai dar certo também, né? Também é possível fazer dessa forma. Um olho, sei lá, ele espirrou, né? Depois só a boca aberta, uma boca meio triste, sei lá, né? Então, tudo isso daqui fará parte do model sheet que o aluno desenvolve, né? Agora nós podemos fazer a estruturação do corpo. Assim, eu tenho notado que os alunos eles têm mais facilidade para uma estruturação com três partes, né? Então, desenho de anatomia, quando você estrutura o tamanho da cabeça, a altura do corpo, através do cânone de Coulson, né? Que foi estabelecido, acho que lá no século XIV, né? É, então, para anatomia, a gente estrutura sete cabeças e meia, né? E para o desenho cômico, né? É um desenho mais despojado, um desenho mais simples de ser feito. Ele pode estruturar três cabeças desse formato que nós estamos trabalhando. Aí eu gosto também muito de fazer com alunos, olha, abaixo da cabeça, deslocado, um pouquinho só distante, eu posso fazer uma pequena circunferência e depois uma outra um pouquinho maior, uma outra um pouquinho maior. Agora eu posso fazer um formato de pera, um formato de pera. Tudo isso com rabisco, deixando abandonando um pouco a borracha, porque tudo isso é RAF, né? Tudo isso é rascunho, né? Depois eu vou layoutar o desenho definitivamente, né? Quando eu dou assim esse valor para o desenho, para esse rascunho, a arte final que o aluno apresentará para você, tenho certeza que será bem melhor. Não é um desenho que ele faz de uma única vez, né? Mas é um desenho que ele vai lapidando, trabalhando, melhorando, né? Tangenciando na lateral do corpo do personagem, então sai uma linha com uma leve curva, saindo aqui da área da genitália do personagem, sai outra linha que se afina no fundo, e aí o pé eu posso fazer de vários formatos. Eu posso fazer um pé proporcional, mas posso fazer, como eu estou no desenho cômico, um pé realmente bem exagerado, né? Essa perna, inclusive, ela pode ser, poderia ser até um pouco mais comprida, né? E a outra perna ganhando uma certa simetria em relação à primeira que eu fiz, ok? E aqui, então, saindo do topo do corpo, farei o mesmo movimento. E aí, a mão, qual é o problema, né? Para os personagens de desenho cômico, normalmente eles têm quatro dedos, mas eu posso fazer um formato um pouquinho como se fosse uma luva de boxe. Você perceberá que o aluno ele vai ter uma certa facilidade, ó, saindo na mesma altura,
afinando como outro, e aí eu vou fazendo como se fosse uma luva de boxe, né? E aqui, então, eu posso trabalhar a ideia de camiseta, farei só metade, de shorts ou calça ou saia, né? A ideia de tênis, talvez uma meia. Você percebe que essa estrutura vai alimentar a criação do model sheet que os seus alunos estão desenvolvendo na criação de personagens, né? Ainda essa estrutura, acho que chegou o Lucas lá, Fernando, acho que ele está esperando ser admitido. Eu posso ter um personagem, né? Por exemplo, um cachorro, um gato, né? Ou eu posso ter um personagem inusitado, né? Eu posso ter, por exemplo, uma. Eu tinha mostrado isso aqui, uma espécie de um robozinho que é uma bola. Olha lá, não sei se dá para ver. Ele não tem perna, não tem. Porque ele voa esse robozinho, né? Isso você pode dizer para esses alunos, né? Numa narrativa mais. Para que ele solte bem a criatividade, né? Por exemplo, eu posso fazer aqui um losango, e esse losango ele vai virar um vaso. Ele vai virar um vaso. Então, olha, já estou falando de forma geométrica, losango. O aluno fala errado, né? Ele fala losangulo, né? Então, eu fiz o losango. E eu posso ter aqui dentro desse losango, como meu mascote, uma planta carnívora. Só que essa plantinha aqui é uma planta carnívora amiga, né? Vamos chamar assim, né? E aí eu faço os dentes dela aqui, sei lá. E eu posso fazer, inclusive, aqui um outro tipo de olho. Esse olho que ele fica junto, no mesmo lado, olha. E talvez uma folha para servir, para simular o elemento braço-mão, né? Talvez uma outra folha aqui. Então, essa ideia também é bem interessante dele localizar um objeto, uma planta, um ser inanimado e animá-lo, né? E fazer para fazer parte da narrativa da história que ele vai criar, né? Dessa dessa possibilidade, né? Dentro de coisas que você já trabalha com seu aluno, com projetos de vida, é, com arte e mídia, enfim, ou a própria arte naqueles temas que você está tratando com os seus alunos, ok? Eu vou agora virar um pouquinho aqui, nós já estamos caminhando para o final da aula, só para nós comentarmos outras coisas aqui com vocês. Eu não sei se eu viro o celular, deixa eu abrir o microfone da... Vocês estão me vendo? Tudo bem? Ah, uma outra coisa que é interessante nós trabalharmos também para essa estética da história em quadrinho, algumas estruturas como história de terror, romance, ficção, né? Releitura de textos, né? Situações. Nós temos que nos dar conta que quadrinho é um gênero textual que lida com texto e imagem, né? Essas imagens podem ser o desenho, pode ser também fotografias, né? Fotografias que o aluno tira com o celular ou fotografias que ele recorta de revista, ou até misturando desenho com fotografia. Olha
que riqueza que seria o trabalho quando você está tematizando por aí, né? É, ainda nós temos como estrutura de linguagem da história em quadrinhos o cartoon, a charge e as tiras, né? Então você também pode fazer é, 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 uma fundamentação rápida, uma aula expositiva rápida sobre isso, e depois explicando o que é cartoon, qual a diferença entre charge, por que temos tiras nos jornais e até na internet, né? É, é, explicando essa diferenciação de história em quadrinho norte-americana, o que é predominante na história em quadrinho norte-americana, o que é predominante no mangá, o que é predominante nas histórias cômicas, né? E dizendo também que há quadrinhos para a criança, para o jovem, para o adulto, né? Então nós temos assim uma diversidade muito grande que você rapidamente você pode explorar, levar alguns exemplos, fazer uma aula até com se a escola possui é, retroprojetor, perdão, retroprojetor, né? Fazer a apresentação de alguns exemplos que você vai colhendo na internet, né? Então, a aula é um pouquinho hoje assim, você viu que é uma aula rápida, simples, que você consegue colocar muitos elementos para estruturar essa aula. Eu não gostaria, e ficaria até muito triste, se isso fosse um passo a passo a seguir, né? Na realidade, eu acho que são estruturas que você propõe aos alunos e depois leva ele para uma possibilidade de criação daquilo que você estabeleceu no seu projeto com os alunos, né? Se é um projeto tematizado, se vocês combinaram algum tipo de tema com eles, ou se é um pouco mais livre, né? Também é possível. E os critérios avaliativos, como foram mencionados na aula anterior, né? Assim, você fará com que o seu aluno ele saia daquela resposta de um desenho muito simplório, feito só com linhas, né? É, perdendo a possibilidade de explorar outras coisas que são tão caras e importantes para a arte, que essas, como formas, volumetria, que esses elementos da linguagem visual, eles também se repetirão em outras atividades artísticas, do fazer artístico que você propõe para o seu aluno, ok? Eu vou abrir então um pouquinho agora para a possibilidade de algumas possíveis perguntas ou dúvidas, né? E, e aí vocês vão me posicionando, eu tentarei responder. Rubens, quero começar. Ah, o Ivan. Ó. Ah, o Ivan tá... Oi, Ivan, que bom que você veio, Ivan. Olha Ivan, aqui. Foi só um pouquinho mais perto, Ivan. Legal, muito bom, Ivan. Parabéns, você viu que o Ivan fez, acompanhou com tranquilidade aí as, os desenhos rápidos que nós elaboramos aqui, né? uhum. Olha lá, excelente, Ivan. Excelente. Muito bom. Parabéns, Ivan. Ah, mais alguém conseguiu fazer? Se quiser mostrar, fique à vontade, tá? Se quiser abrir o microfone e fazer uma pergunta. Se alguém quiser escrever aqui no chat, a gente lê também. É. Vanessa. Oi, Vanessa, tudo bom? Oi, bom dia, pessoal. Então, não ficou igual, né, o do Rubens, mas já deu para ter uma ideia mais ou menos. Não sei se dá para ver aí, Sim, dá sim. né? Tranquilo. Bom, né? Na verdade, a base para o rosto. Eu fiquei muito feliz porque eu consegui, porque eu confesso que eu só consigo fazer o meu palito. Que bom, ficou ótimo, né? É que nós fizemos aqui um pouco rápido, né? Mas quando você faz assim, junto com o aluno, com a sua turma, né? Gastando um pouco mais de tempo na elaboração dessas formas, né? O resultado é muito excelente,
né, Vanessa? Aí aqui ficou a parte do corpinho, né? Saiu mais ou menos, mas já deu para ter uma ideia de como realizar, sair daquela questão do hominho palito. Excelente, parabéns, ficou muito bom, ficou muito bom, né? É, aí eu volto a dizer, né, gente, não tomem essa oficina como um manual de procedimentos, né? Mas como uma estruturação para suas criações, né? Para aquilo que você projeta, elabora, planeja com os seus alunos. O plano de aula para o uso da história em quadrinhos na sala de aula, né? Ele vai ficar muito rico. Tenho certeza que vocês obterão resultados muito bons e satisfatórios. Sim. Rubens, o Ivan escreveu aqui no chat, ó. Achei incrível a aula. Por mais que seja rápido, criamos uma maior habilidade na prática. É verdade, é verdade. É pena, vamos ver se depois, né, a gente, conversando com o Fernando, a gente depois faz outras oficinas, por exemplo, uso de lápis de cor, né? Nós temos técnica, gente. Então, eu penso até que farei agora uma crítica, né? O currículo de São Paulo, principalmente o currículo de São Paulo, nós estamos perdendo muita autonomia, né? Porque a aula já vem pronta, você tem que passar aqueles slides do projeto de vida, os slides de arte e mídia, né? E aí nós estamos perdendo um pouco dessa autonomia, principalmente do fazer artístico, né? Ao passo que, quando eu me aproprio de técnicas para o uso do lápis de cor, técnica para o uso da cinta, as técnicas molhadas, as técnicas secas, e proponho uma atividade com o aluno, ou com tiras, ou com charge. Charge eu acho bastante difícil, porque é, é, a, a, a charge, o, o, quem vai ler e quem vai fazer tem que ter um pleno conhecimento daquela temática do contexto social, do contexto escolar, né? Então tem que ser um tema conhecido por todos, né? Que a partir desse tema você vai trabalhar o humor, né? Ou a crítica, né? Então eu acho interessante a ideia de tiras, eu acho bastante interessante que eles conseguem com facilidade a ideia do cartoon, a ideia de caricatura, nós poderíamos fazer em outro momento, caricatura. E eu lanço até aqui uma proposta, né? Entre em contato com o Fernando ou comigo, através da OPAE, e uma oficina que você gostaria muito de aprender, né? Aí nós podemos estruturar, convidar até outros artistas para, e não somente eu, lógico, né? Para não ficar aquele foco só naquilo que eu sei, né? E atender essa sua necessidade. Oh, eu gostaria de aprender a utilizar guache na sala de aula. A escola tem muito guache, né? Gostaria de utilizar giz e cera com ensino fundamental anos iniciais, né? Como é que faz isso de uma forma mais adequada, né? Então, vocês também podem propor, entre em contato conosco e façam as suas sugestões. Eu até aproveito, Fernando, para que você coloque aí um canal aí de comunicação da UPAE, talvez, Fernando, aí no chat, para que vocês também possam propor, sugerir. Aí a gente organiza a oficina, estabelece uma data, né? Acho que uma oficina no sábado de manhã, uma horinha de oficina, acho que não vai matar ninguém, né? Vai ser bem gostoso nos encontrarmos, né? Tomar um cafezinho assim junto, virtual, né? Não é isso, Fernando? Com certeza, Rubens. E eu coloquei aqui no chat, mas se você estiver assistindo essa gravação, você pode nos escrever, né, por e-mail, opae@opae.com.br, e nos sugerir, como o Rubens falou, né, alguma técnica, né, alguma maneira de aula. E lembrando que a gente vai colocar também outras
linguagens, né, da arte, né? Pode ser uma oficina de dança, pode ser uma oficina de teatro, de música, né? Alguma coisa que seja, isso, é possível, Vanessa, mesmo, uma oficina de dança, e o que eu acho que vai ser muito enriquecedor, né? E isso tudo porque, por exemplo, eu aprendi muito, Rubens, nesses 2 dias aqui, aprendi demais, assim, e fiquei admirado e estou assim embasbacado como parece ser simples e é de certa forma, mas e às vezes a gente precisa só do conhecimento, né, do acesso, né, a essa informação, e que como uma coisa, que como fica lindo os trabalhos, né, de uma maneira como você explicou muito didática, muito simples. Eu acho que de fato a gente vai conseguir muitos adeptos aos poucos, né? A gente está começando por essa, e começamos muito bem, como eu disse, ah, e, e acredito que a gente vai chegar de fato no professor, na professora, que precisa às vezes, né, desse respaldo, né, que aí, infelizmente a gente sabe que as nossas formações às vezes não são tão boas, né, não são tão adequadas, e aos poucos a gente vai se mantendo atualizados, né? O que a gente chama, né, de formação continuada, a gente pode fazer por nós mesmos, né? Não precisa ser um curso tão formal, né, tão estruturado como uma especialização ou assim por diante. Então, assim, aqui no canal da UPAE você sempre vai encontrar uma nova oficina, uma nova técnica para poder utilizar na sala de aula. Muito obrigado, Rubens. Foi esses 2 dias e a gente quer mais. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente sabe que quer mais, porque a sua forma de explicar, a sua forma de trazer esse assunto é muito leve, assim, muito simples, né? Eu não estou colocando simples no sentido pejorativo, muito pelo contrário, simples no sentido de poder, sabe, acessar de uma maneira e falar assim, nossa, é possível, né? Uhum. Não é tão complexo como a gente às vezes pensa, né? Então, parabéns, Rubens, parabéns mesmo. Imagina. Gente, muito obrigado, né? Eu sei que todos nós temos os afazeres de sábado, não é isso? De sabadou, né? Agradeço muito essa oportunidade, Fernando. Agradeço muito as pessoas que destinaram, gastaram aí uma horinha aí do seu sábado, né, para estar aqui conosco, né? Depois o Fernando vai disponibilizar o link, né, se você quiser rever essa gravação e até compartilhar com alguém, né? Com outros amigos, professores que porventura não puderam participar hoje, e mandem, enviem sugestões de oficina, ou mesmo temas, fundamentações da arte, né? E nós vamos atrás de procurar professores titulados, professores respeitados, né, que estão na universidade, para contribuir com você, contribuir com o seu fazer artístico, contribuir com as suas aulas lá no dia a dia, porque no dia a dia eu sei que o bicho pega, né? A gente se sente muito só, né? Muito distante, né? Só você lá, o aluno, sem compartilhar com os demais amigos de arte, não é verdade? Né? Então, eu desejo, Fernando, um sábado maravilhoso, final de semana maravilhoso para todos nós. Para todos nós. Muito obrigado, Rubens. E até a próxima oficina no próximo mês. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Beijo, obrigado.